Irmãos, eu gostaria só de falar a respeito desse texto, dessa parábola de Jordão, que nós conhecemos, que havia um tempo em Israel que Gideão, o juiz Gideão, ele morreu. E diz a palavra de Deus que ele tinha ali, se não me engano, 70 filhos. E um dos filhos era Abimeleque. E um dos outros filhos era Jordão. E Abimeleque era mau. E quando o seu pai morreu, ele matou 69 dos seus irmãos, ficando só Jordão, que é justamente qual nós temos essa parábola aqui, parábola de Jordão, como é conhecido, né? Por quê? Porque ele era um homem, ele se escondeu, ele se refugiou e ele então foi livre da morte, né? Vamos dizer assim, escapou da morte. E aí então havia uma promessa, né, para que ele pudesse reinar sobre aquele povo de Israel. Mas essa parábola diz, né, que aquele profeta, né, ele foi falando. Primeiro ele falou ali sobre a oliveira, falou sobre a figueira, falou sobre o pé de uva, né, e depois falou sobre o espinheiro. Ele foi falando, não me dou, eu não posso por causa do meu óleo, eu não posso por causa do meu perfume, eu não posso por causa disso, por causa daquilo. E eles foram se esquivando até que então aquelas árvores chamaram, né, o espinheiro para vir reinar sobre elas. Então aqui mostra, né, um pouco a respeito daquilo que hoje, né, para nós como cristãos, a importância de nós estarmos envolvidos, né, vamos dizer assim, de uma forma até não só humana, não só na parte política, mas de uma forma espiritual. Eu comecei há uns 12, 16 anos atrás, eu fui sentindo no coração de sair candidato a vereador. Então eu orei a Deus, né? Hoje, como o Wagner disse, nós estamos lá em Bernardino, eu sou pastor auxiliar, pastor Estevam, tenho o culto que eu faço na sexta-feira, na segunda-feira a reunião de oração. Eu passei por uma pessoa lá porque a gente estava muito corrido, né, na época da eleição. Mas na sexta-feira eu faço tudo quando o pastor Estevam está lá, a gente sempre faz no domingo, né? No domingo passado, estivemos aqui pregando, então temos o nosso compromisso dentro da igreja. Então eu fui uma pessoa que sempre eu orei a Deus, eu consegui a Deus nas minhas decisões. E quando eu fui vereador no primeiro mandato, né, eu concorri com um primo meu, concorri com um cunhado meu, concorri com o pastor Israel, na época que era o pastor da igreja, e mais alguns membros da igreja. E sempre na direção de Deus, se for da vontade de Deus, né, a gente vai para lá. E aí, graças a Deus, Deus deu a vitória. Passamos ali 4 anos, né? Passou por mais um período de 4 anos, e aí eu me candidatei de novo a prefeito, a vereador. E para honra e glória de Deus, né, eu fui o vereador mais votado perdido na última eleição, né, que terminou em 2012. Isso mostra um pouco, eu não digo assim que às vezes a pessoa é melhor do que a outra, mas nós temos lá essa loja de calçados, né, então o comércio nos ajudou bastante, né, a igreja nos ajudou muito, né, e esse conhecimento, contato que a gente tem na cidade pequena, né, hoje Perdido tem em torno de 11 mil habitantes, então nós temos amizade, sim, conhecimento com as pessoas na cidade, por causa do comércio, por causa da igreja, ter sido já vereador, pelo relacionamento que nós temos com as pessoas da nossa cidade. Então eu fui o vereador mais votado, né, na última eleição. E aí sempre eu tive o desejo do meu coração de ser candidato a prefeito, né, de sair candidato a prefeito. E aí então isso foi amadurecendo. Eu fui, nos 2 mandatos que eu fui de vereador, eu fui presidente da Câmara. No primeiro mandato eu fiz 2 anos presidente da Câmara. No segundo mandato eu fui também mais 2 anos presidente da Câmara. Então Deus preparou essa oportunidade para a gente estar conhecendo um pouco da legislativa. E aí nós, no final, no começo do ano passado, esse desejo já foi aflorando, né, dentro de nós. E o Wilson é do meu partido, né, hoje também é vereador, eu conheço no número da pergunta, não sei se pode estar falando alguma coisa para ele também. E eu comecei a perceber que desde o começo Deus estava no negócio, né? Porque a gente tinha um plano, nós tínhamos um plano. Eu tenho um amigo meu lá, uma pessoa assim, bem carismática da cidade, também é comerciante.
interessante, no Lógica da Exposição, e ele é carismático. Eu sabia que uma das dificuldades que eu teria, né, como candidato é por ser evangélico, né? Tinha sido vereador já, mas sair candidato a prefeito é diferente. Por quê? Porque aí começa a levantar as pessoas, os contras, começa a querer falar alguma coisa. A primeira, segunda, duas vezes que eu fui candidato, já surgiu, né, aquela velha história, né, das pessoas falando, mas o Armando é quebrador de santo, o Armando é isso. Então começa a falar, graças a Deus a gente mantém uma vida, né, assim, procura dar um exemplo, né, de cristão, de homem de Deus, de família de Deus, né? Mas sempre as pessoas querem pegar alguma coisa para poder estar falando, né? Então isso foi uma das coisas que eu sabia dessa dificuldade. E então o César, né, que hoje é o vice-prefeito, trabalha com a gente na prefeitura, então o desejo do coração é que ele saísse disso. E nas reuniões que nós fizemos no partido, as pessoas, algumas pessoas, né, mas o César não dá certo, ele vai aceitar, ele não vai querer, mas eu já tinha isso dentro do coração, porque eu creio que Deus já tinha falado comigo a respeito disso, né? E ele também não aceitava, ele também não queria, né? E aí nós fomos conversando, ia conversando lá com ele, na loja dele, quase perto da nossa dele, e ele, não, mas eu não gosto de política, mas eu não gosto disso, aqui e tal, até que teve um dia que nós fomos lá, e tinha um filho meu que foi vereador na época, ele é diácono da Igreja Católica, e estava ali junto e nós conversamos com ele. Ele falou assim: eu falei assim, vocês têm que decidir, eu preciso que você seja, né, o candidato tem que decidir comigo. E aí ele falou: tá bom. Então ele deu a mão ali, aceitou. Aí isso já quebrou, caiu por terra, né, muito daquilo que as pessoas já acreditavam que ele não seria o vice, que teria que ser uma outra pessoa de um outro partido, e ele também é do nosso partido. A gente sabe que na época da eleição existe, né, a necessidade de coligação, né, um partido coligar com o outro para que haja, né, um fortalecimento. Então eles não acreditaram, até o momento que ele aceitou, mas os outros partidos queriam, né, o que coligou, a gente queria o cargo de vice-prefeito. Mas só que aí foi caminhando, e chegou no fim, como tinha, né, o candidato a vice, outro não tinha, ele chegava para mim e falou: você tem alguém que você gostaria que fosse dos outros partidos? É o César, né? O César Fred. E aí eles pensaram, acharam boa ideia, então o César aceitou, nós saímos e fomos de casa em casa. Para vocês verem como essa eleição, essa vitória foi de Deus. Eu não paguei um cabo eleitoral para distribuir papelzinho na rua. Bernardino tem o costume, até o Rio deve ter esse costume, embora não seja fácil, é nem possível visitar todas as casas. Mas lá a gente sai de casa em casa, né, para a política, 3 meses antes, vai saindo, vai conversando, bate na porta, vai de novo para casa. Então existe esse costume lá ainda. E se você não for, a pessoa ainda já a gente não precisa do meu voto, né? Eu não venho aqui. Então, nós somos de casa em casa, nós não pagamos nenhum cabo eleitoral. O que nós gastamos na campanha foi algo assim irrisório, que acho que nenhum vereador não gasta, né, aquilo que nós gastamos. A gente tivemos ajuda de outras pessoas. Então foi algo de Deus, né? Nós percebemos que realmente foi algo de Deus. Um pouquinho, né, daquilo do nosso testemunho até chegar nessa vitória. Foram 4 candidatos na Bernardino, nós tivemos 40 e poucos por cento. O outro candidato teve foi mais ou menos essa faixa de 42%, 30%, 29%, 30%, o outro também 29%, 28%, e o outro acho que 4% ou 6%. Né? Então, nós concorremos, né, com uma pessoa, uma mulher, né, que foi a vice-prefeita, né, que tinha sido a vice-prefeita, concorremos com um que já tinha sido vice-prefeito também, e concorremos com o outro que já tinha sido prefeito. Duas vezes, né? Então, e nós fomos eleitos e graças a Deus, Deus nos deu essa vitória. Então, muitas vezes a pessoa começa a falar, né? Como o Mário falou, né? Às vezes, será a política de Deus? Será que nós podemos desenvolver com a política? Né? Até eu preparei alguma coisa que a gente está comentando antes da gente dar
Muitas vezes a pessoa diz assim: é possível você associar a vida de um cristão com a política? Né? Se a gente fosse perguntar, será que é possível associar a vida de um cristão com a política? É a outra pergunta: é possível ser cristão e um político ao mesmo tempo? Será que é possível isso? É compatível o cristianismo, né, com a carreira política? Será que é compatível? Ao mesmo tempo que a pessoa ela é cristã, mas ela também começa a desenvolver uma carreira política. É compatível ser um cristão correto, irrepreensível e mesmo assim estar engajado na política? Isso é um desafio, né? A pessoa ser cristão, correto, irrepreensível e mesmo assim estar engajado na vida política. Tem muitas pessoas que acham que não tem como. Não, se essa pessoa entrou na política, já vira sem vergonha, já vira ladrão, e tem todo esse pensamento que ocorre muitas vezes na vida, no pensamento das pessoas. É curioso que nos últimos anos muitas pessoas têm colocado a sua posição contrária ao cristão fazer parte da vida política. Nos últimos anos, muitos têm se levantado, assim, às vezes dentro da igreja, e não tem concordado com o cristão fazer parte da vida política. Eles dizem assim: bom, um crente não deve fazer parte da vida política porque toda pessoa que entra na política, ela se corrompe, o poder corrompe, e assim toma uma medida de omissão e muitas vezes acovardamento. Muitas pessoas pensam dessa forma: não vou entrar porque se entrar vou me corromper, o cristão não pode entrar porque se o cristão entrar ele vai se corromper. E quando nós tomamos essa decisão, começamos a pensar dessa forma, nós acabamos fazendo aquilo que essa parábola que nós lemos aqui nos diz. A oliveira não quis reinar, o outro não quis reinar e sobrou para quem? Sobrou para o espinheiro. Então, nós não podemos pensar dessa forma. O que eu quero te dizer é que a política ela é legítima. A política significa o quê? A arte de governar. Então, a política nada mais é do que isso, a arte de governar. Essa pessoa fala: não quero me envolver com política, eu não quero nem saber de política, mas se esquece que desde o momento em que ela se levanta de manhã, ela está vivendo a política. Ela vai atravessar a rua, às vezes tem um buraco na rua ali, ela reclama esse buraco na rua. E às vezes vai atravessar a rua, tem uma faixa de pedestre, ou está apagada, ou não tem a faixa, não precisa ali atravessar, ela reclamando, vai tomar um ônibus, vai para o trabalho, enfim. Nós vivemos política no nosso dia a dia, Então tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia é política. Então política significa a arte de governar. E Deus, quando colocou o homem no mundo, quando nós vemos na Bíblia, lá no princípio, Deus colocou o homem no mundo, deu-lhe a ordem de ser gestor da criação. Deus disse: olha, você vai você vai reinar sobre todos os animais, sobre toda a terra, sobre a natureza. Essa foi a ordem que Deus deu para Adão, que seria gestor da criação. Então o problema não é a política, o problema é a corrupção que está se infiltrando na política. Então a política não tem problema. Se a gente for encarar dessa forma, se nós formos ver que o próprio Deus disse para que Adão reinasse, governasse sobre a terra, sobre tudo que existe na face da terra, nós vamos ver que a política não é algo corrupto, mas o que torna isso é justamente as pessoas que partem para o mau caminho, as pessoas que partem para o mau pensamento, e acabam fazendo com que a corrupção se infiltre dentro da política. Não é verdade que o poder se corrompe, o poder revela os corrompidos. Então é interessante nós prestarmos atenção nisso. Não é verdade que o poder, que é o poder que corrompe, é o poder que vai corromper as pessoas, mas o poder revela os corrompidos. A partir do momento em que a pessoa ela tem o poder ali, hoje eu sou vereador, hoje eu sou presidente da Câmara, hoje eu sou deputado, hoje eu sou, e ela começa então a mostrar, revelar aquilo que realmente
reconhecer quem realmente ela é. Então é absolutamente legítimo, né, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, abrace a causa política. Né? Eu penso dessa forma, o Wilson também pensa dessa forma, então é absolutamente legítimo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, abrace a causa política. Mas para isso, precisa ter vocação, né? Para isso precisa ter preparo, e para isso precisa ter ética. Então esses três pontos eu acho que é fundamental na vida de uma pessoa que ela deseja estar na política. Primeiro, vocação. Não adianta uma pessoa. Eu tive 2 mandatos como vereador. Então, nesses 2 mandatos eu convivi com algumas pessoas. Então a gente sabe que algumas pessoas passam por ali pela Câmara Municipal, pelo Legislativo, e não tem vocação para a política. Essa pessoa está ali por causa do salário, o outro está ali porque ele quer um poder. Outros está ali por interesse próprio. Então a pessoa que em primeiro lugar tem que ter vocação. Segundo, preparo, tem que ter ética. Né? Se precisa ver esses 3 pontos aqui. Nós encontramos na Bíblia vários personagens que enfrentaram a lida da política. Se você ler desde lá do princípio, como nós falamos aqui, a própria ordem de Deus de Adão, para que ele reinasse sobre toda a terra, mas nós encontramos dentro da Bíblia vários personagens que enfrentaram a vida da política. Nós vamos citar aqui só apenas um, Neemias. Neemias ele foi governador de Jerusalém. Neemias ele foi governador de Jerusalém. Ele chega a testemunhar que os que precederam oprimiram o povo. Então ele testemunha que aqueles que governaram antes dele oprimiram o povo. O povo foi oprimido por causa dos governadores que passaram ali, foram anterior a ele. Né? O povo, mas que ele não faria assim, por 2 razões. Aqueles que passaram antes de mim, Neemias dizia, oprimiram o povo, mas eu não vou fazer isso por 2 razões. Primeiro, pelo seu temor a Deus. Neemias ele temia a Deus. Neemias ele tinha ali o seu temor a Deus, por isso ele não ia oprimir o povo. Em segundo lugar, pelo seu amor ao povo. 2 coisas importantes na vida de Neemias, porque ele tinha temor a Deus. Irmãos, eu digo para você que uma pessoa que está na política, como eu estou hoje, como o Wilson está hoje, e se nós tivermos temor a Deus, muitas coisas vão ser diferentes. Né? Se alguém chegar ali querendo oferecer alguma coisa, querendo insinuar alguma coisa, porque a gente sabe que o político, ele vive assim, uma constante dificuldade no seu dia a dia. Né? Ele tem que ali estar junto com outras pessoas, tem que estar junto em outros lugares, e você tem que estar ali firme, na presença de Deus. Então, o temor a Deus faz com que o cristão, que está na política, ele seja diferente, ele faça a diferença. Em segundo lugar, o amor pelo povo. Não adianta alguém estar numa prefeitura, estar como governo, como presidente, ou como vereador, ou como deputado, e não amar o povo. Então, acho que a função principal nossa ali é justamente essa, amar o povo e fazer aquilo que é importante para o povo. E a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo é abençoado. Quando o justo governa, o povo é abençoado. Mas quando o ímpio, o perverso, aquele que não tem temor a Deus, governa, o povo geme. Isso, graças a Deus, isso não pode dizer um pouco a respeito disso. Eu tenho visto isso em Bernardino. Bernardino, nós tínhamos dificuldade no setor de obras, que era o lugar assim, o lugar vilão da prefeitura. Ninguém queria estar à frente daquele setor, daquela secretaria. Só dificuldade, só problema. Na administração passada, muitas coisas ocorreram ali, que nem convém a gente está citando, mas em todos os sentidos. Então ali era um lugar onde ninguém queria estar. Era um lugar onde ninguém queria. Nós fomos convidar pessoas para estarem como secretário ali, como cargo de confiança, para estar administrando aquele lugar, ninguém queria. Eu lembro que no último dia antes da eleição, dia antes da posse, eu fui convidar uma pessoa que já trabalha ali, e essa pessoa vamos tentar, E passou esses 9 meses aí, ali era um lugar onde o motorista, por exemplo, da prefeitura,
o maior desejo dele é estar, ou trabalhar na educação, ou trabalhar na saúde, né? Tem hora extra, que trabalha limpo, enfim, é um trabalho diferenciado. Então, todos queriam, tivessem uma oportunidade, eles queriam ir para a educação ou para o setor da saúde. E passou 9 meses. Hoje nós temos um motorista na saúde, que quer sair da saúde, e temos um motorista na educação, que quer sair da educação. Os dois querem ir para o setor de obras, mas ninguém quer sair do setor de obras mais. Então, Deus fez a diferença dele. O primeiro dia que eu tomei posse, eu fui lá, eu vi os funcionários, que tinham 100 e poucos funcionários ali. Eu falei para ele a respeito da nossa administração, como seria, as mudanças que nós estávamos fazendo, e eu fiz uma oração com eles, né? Eu reuni ele e falei, vamos dar a mão agora, vamos fazer uma oração para que Deus abençoe o nosso contrato, Deus abençoe vocês aqui. Aí foi uma bênção, né? Porque hoje, aquilo que acontecia no passado, ninguém queria ficar ali, hoje ninguém quer sair dali. Então se tornou, uma bênção. Então a gente, quando eu leio esse versículo da Bíblia, né, que fala quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio, o perverso, governa o povo gênio, eu começo a ver isso acontecendo, ali na nossa cidade, né? Nós, como igreja, deveríamos trabalhar na conscientização da cidadania dentro das igrejas, para que as pessoas verdadeiramente vocacionadas fossem preparadas com envergadura moral para exercerem com grandeza, com nobreza a carreira política. Então é uma função nossa, estar instruindo, orientando, falando para as pessoas, orientando as pessoas a respeito da política, para que aqueles que despertarem, para essa área, elas possam estar agindo, possam estar atuando, de uma forma que agrade a Deus. A autoridade constituída, diz a Bíblia, é um ministro de Deus para promover o bem e reprimir o mal, de modo que a vida política é uma oportunidade de nós fazermos o bem. Então a vida política é uma oportunidade de nós fazermos o bem. Quando eu fui vereador, 2 mandatos, mesmo sendo presidente da Câmara, a gente não tinha assim muita autonomia. O primeiro é porque o prefeito era meio distante de nós, né? Hoje a gente procura, embora muitos reclamam ainda, né? Eu sei como é vereador, mas a gente procura estar junto, né? Mas eu acho que isso é importante. O vereador sempre tem dificuldade de se não tiver um bom relacionamento com o prefeito, de conseguir alguma coisa. Mas o prefeito, hoje eu como prefeito, ali exercendo esse cargo, a gente tem a oportunidade de ajudar a pessoa, tem a oportunidade de ver aquela pessoa que está passando necessidade ali, fazer alguma coisa para ela. Hoje tem algumas conquistas, que nós já conseguimos aqui em Verdino, e tudo isso a mão de Deus. Em toda conquista, as verbas que nós conseguimos, todo investimento que nós estamos fazendo, hoje a saúde, para vocês terem uma ideia, é aquilo que mais se reclama, no nosso país. Hoje a prefeitura tem que gastar pelo menos 15% do seu orçamento na saúde. Nós estamos gastando 37%. Nós estamos gastando mais do que o dobro que o Tribunal de Contas exige, a lei exige que seja aplicado. Então, hoje, nós, assim, o Wilson pode dar algum testemunho depois, porque ele tem um contato direto também com o comerciante, com o povo ali, no dia a dia. Nós colocamos especialistas ali, 4 especialistas que não tinham, no posto de saúde. Nós compramos uma van nova para fazer o transporte, ela vem para Ourinhos, de manhã, traz o pessoal, volta na hora do almoço, vem à noite, depois do almoço e volta à tarde. Então, hoje a saúde ela consome muito recurso do município. Nós temos que trazer para Ourinhos, leva para Jaú, leva para Assis, leva para Baú, leva para Rubião, leva para São Paulo. Nós terceirizamos, uma reclamação que as pessoas tinham, era de andar na ambulância. Às vezes o paciente ia lá para São Paulo, ia 7 com a ambulância fechada atrás, no centradinho de lado ali. Hoje nós terceirizamos essas linhas e as pessoas vão com mais conforto. Isso é legal para fazer parte do nosso governo. Então, dentro das muitas coisas que, graças a Deus, eu falo graças a Deus porque eu vejo a mão de Deus, nós assumimos a prefeitura com uma dívida de 1 milhão, por uma prefeitura que o orçamento que para esse ano previsto de 20 milhões por ano, nós pegamos com 1 milhão de dívida,
Então eu vejo a mão de Deus na nossa administração, eu vejo Deus ali agindo, operando de uma forma sobrenatural. Então eu não queria me prolongar muito, senão tem muita coisa para falar nesses 9 meses aí que a gente está ali na frente, do nosso município. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: Deus, eu vejo Deus assim a cada dia, agindo. Esses dias eu fui para Brasília, terça e quarta-feira eu fui para Brasília por causa de uma falta de prestação de conta na merenda escolar de 2009, que não havia sido prestado conta. O município fazia 3 anos que não recebia recursos da merenda escolar, isso estava em volta de uns R$540 mil. E nós fomos lá. Aí eu conversando ali no setor responsável por isso, a pessoa responsável, e Deus preparou eu na sala dele junto com ele, enquanto a secretária e outra pessoa ficou ali conversando com as pessoas responsáveis, e eu fui lá e eu vi a graça de Deus. Ele falou: olha, eu gostei muito de você, prefeito, você é muito simpático, mas eu vi que não era ele, era Deus agindo através da nossa vida. E ele falou assim: olha, a gente estava lá para resolver um problema no ano que vem, Ele falou: olha, se vocês conseguirem protocolar esse documento, e no setor responsável liberar para mim, para vocês terem uma ideia, ele é o que libera o dinheiro da renda do Brasil inteiro, em torno de R$1,5 bilhão. Ele falou: olha, se vocês resolverem isso aí na minha tela aqui, eu vou liberar o dinheiro no ano inteiro. Nós somos lá para resolver para o ano que vem, porque é o dinheiro que está sendo investido, nós estamos pagando o dinheiro próprio da prefeitura e estamos recebendo dinheiro federal. Então, olha, nós vamos estar depositando ainda esse ano, em torno de R$180 mil da merenda escolar. Nós vamos estar depositando ainda esse ano para vocês. Então, tudo isso eu tenho visto na mão de Deus. Se fosse algo natural, assim, só a pessoa lá querendo ir por ir, eu tenho certeza que as coisas não aconteceriam dessa forma. Mas eu tenho visto, isso eu tenho testemunhado, tenho visto a mão de Deus todo dia ali na nossa administração. Boa noite a todos. Meu nome é Wilson. Eu sou membro da Igreja Quadrangular de Jardim de Campos há 3 anos. Há 4 anos atrás, eu passei em frente a uma igreja evangélica e entrei para conhecer, porque até então eu era católico praticante, sou natural do município de Óbidos e atualmente faz 8 anos que eu moro no Jardim de Campos, e desde criança eu gostei de política. No município de Óbidos, vou dar uma resumida assim, muito rápida, um testemunho meu assim, que desde criança eu critiquei e gostei da política. E eu sempre pedia para Deus assim, para me dar uma oportunidade, porque eu queria ser um instrumento de Deus na vida pública, na política. Eu me identifico muito com a política, sabe? Sempre gostei desde criança. E pelas 2 vezes que eu tentei participar da política, eu tentei muito tomar as minhas decisões por aquilo que eu achava. Por até então não ter muito conhecimento, assim, o conhecimento que eu tenho hoje, que vem de Deus, esse livro Deus me concede hoje, eu tomava as decisões por aquilo que eu achava que era melhor, e não fazia o que eu faço hoje, o que eu fiz na última eleição, que foi desde o início, até mesmo do partido em qual se filiar, até mesmo de quais pessoas eu colocar para me ajudar na minha campanha, de buscar a direção de Deus e a resposta de Deus. E nessas 2 vezes que eu participei da política no município de Óbidos, eu não fui bem sucedido. Eu falo assim, foram 2 derrotas que hoje entendo que com sabor de vitórias. Porque, olhando hoje, de tudo que aconteceu na minha vida no passado, eu vi que não era o tempo de Deus na minha vida. E que Deus dá o tempo da gente no momento certo. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que correr e ir em busca dos nossos sonhos. Eu falo que, se hoje eu sou vereador do Jardim de Campos, foi porque eu tive um desejo no meu coração, eu perseverei, e porque eu contei com a ajuda de Deus, e Deus abençoou para que isso se realizasse. No decorrer da minha trajetória política, eu sempre fui em busca de informações, mesmo não sendo político, participando, atuando, tendo algum cargo como vereador, ou vice-prefeito ou prefeito, eu frequentava as sessões de câmaras, eu buscava informação, eu sempre assim, em busca daquilo que eu queria. E eu falo assim que mudou-se muito na minha vida, sabe assim, tudo é por Deus mesmo, né? Que a partir do momento que eu entrei na igreja evangélica pela primeira vez, eu senti muita presença de Deus, e que eu comecei a fazer dessa forma que eu falei, de colocar Deus
consultar Deus e buscar tudo na direção de Deus, as coisas começaram a darem certo na minha vida. Eu começo a falar, daí eu me prolongo muito, sabe? Então eu falo assim, lá no Jardim de Campos, a nossa igreja quadrangular tem 3 vereadores e o prefeito. Somos em 4, saem outros candidatos também. Como eu tinha domicílio eleitoral no município de Óbidos, tem um amigo meu, que inclusive é pastor da minha igreja quadrangular, o pastor Fabinho, que eu tenho muita amizade com ele, E conversava muito sobre política com ele. No dia a dia ele estava no salão comigo e ele falava sobre essas questões assim, das pessoas, né, que às vezes estão fora da política e falam, mas é pastor, é político, né, dessas, né, esses comentários que tem, mas todo político é corrupto. Não, ele fala assim, não é assim. Depende da conduta, depende da consciência de cada um. Então, por isso, sim, é sempre importante pessoas que tenham o temor de Deus, que tenham o conhecimento de Deus, que tenham amor ao próximo, que querem ser usados como instrumento, estar entrando na vida pública. Tem tanta coisa para falar assim no decorrer da minha vida. Uma coisa que me marcou muito também foi quando eu tive que tomar a decisão se eu saía novamente do município do Óbidos candidato, porque eu estava morando no Jardim de Campos, eu tinha residência, porque meu pai tinha propriedade no município de Óbidos, e todo final de semana eu estava lá. E o título meu de eleitor pertencia ao município de Óbidos. No município de Óbidos, só resumindo rapidamente, com 20 anos eu saí candidato a vereador, não me elegi, fiquei de suplente, concorri com um primo meu que já se elegeu pela 4ª vez no município lá, e eu fiquei triste, quando você... Eu falo assim que derrota, mas eu entendo que não é o tempo mesmo. Eu fiquei triste, pensei em desistir. Com essa derrota, aos 20 anos de idade, tentando entrar para a vida pública, muitas pessoas próximas de mim tentaram matar os meus sonhos, tentaram fazer com que eu desistisse no meio do caminho. Mas eu não deixei que isso acontecesse. Aos 24 anos, estava se preparando novamente para sair candidato a vereador, surgiu uma oportunidade de ser candidato a vice-prefeito, também não fui eleito, não era o tempo de Deus. Com 28, 29 anos, tive a oportunidade de tomar essa decisão de sair do município de Óbidos, candidato novamente pela 3ª vez a vereador, perseverando naquilo que era o desejo meu desde criança e realmente querendo que Deus me usasse como instrumento na política. Foi aonde teve um dia que eu fechei no salão meu, eu tenho um salão de Pedro Bernardino, né? E eu falei para Deus assim, Deus, eu tenho uma decisão muito importante para tomar na minha vida. Está perto de encerrar o prazo de filiação partidária. Novamente aquele desejo do meu coração de ser candidato novamente, ele persiste em mim, e eu quero que dessa vez seja diferente. O Senhor, vou fazer tudo na direção, naquilo que o Senhor me mostrar, porque as 2 primeiras vezes que eu tentei, eu fiz achando, da maneira que eu achava que era correto, por aquilo que eu achava assim, né, e não consultava Deus. Eu fechei a porta do estabelecimento e fui para uma igreja evangélica, e no caminho eu falava assim com Deus, que o Senhor use de alguma pessoa para falar comigo o que eu devo fazer na minha vida, qual caminho seguir, qual direção, se eu saio lá, se eu saio aqui. Eu me lembro que foi muito marcante para mim. Eu já estava se encerrando o culto e eu comecei a questionar Deus. A pregadora era daquela cidade do Ourinhos, que eu não me recordo o nome dela, mas ela estava devolvendo o microfone para o pastor titular da igreja no qual eu estava, e ela já estava passando o microfone para ele. Eu falei para Deus, eu não acredito que eu vim na igreja para buscar uma resposta, para buscar a sua direção, e eu não estou tendo essa resposta. Ela simplesmente puxou o microfone assim, apontou o dedo para mim no meio da igreja, no meio do pessoal, assim, do povo que estava presente, né? E ela falou assim, Deus não te dá a resposta. Ali ela começou a falar tudo que só eu e Deus sabia, sabe? Aqueles momentos assim de tristeza, aqueles momentos de choro, aqueles momentos assim que eu passei, Deus me deu todas as respostas que eu precisava. E foi aonde ali Deus começou a agir. Daí no dia seguinte, vai o Armando no salão, me convida para se filiar no partido deles, assim, no qual eu pertenço hoje, no PPS Bernardino. Então, sabe assim, foi muito, sabe assim, Deus agiu na minha vida, sabe? Então, das pessoas que, sabe assim, não, a vitória não foi uma, eu fiz a minha parte, mas foi muito Deus na minha vida, sabe? Eu falo assim, que eu faço política com muito amor, porque eu gosto mesmo, assim, e eu coloco sempre assim, Deus nas minhas orações, me dê sabedoria e usa eu como instrumento, sabe assim, nas viagens nós, às vezes vamos juntos para São Paulo, assim, sabe? Quando eu vejo o Armando, quando nós conseguimos alguma coisa no município, eu volto até sabe, assim, meio emocionado, sabe assim, se sentindo realmente como um instrumento assim, nas mãos de Deus, assim, contribuindo com o próximo, com a vida da população, sabe?
Obrigado pela atenção de vocês. Aqui mais do que qualquer coisa, testemunho da vida, né, dos dois. Glória a Deus pela testemunho marcante assim, que a gente realmente vê, né, aí fora, né, dentro da política, dentro do cenário do Brasil, a gente desanima, né? Pensar em política, pensar em corrupção, a gente acaba ficando com os atados, né? E a gente vê homens de Deus fazendo, né? Porque a política não é feita com espada e nem com cetro, né? Mas sim com uma toalha e com uma bacia, né? Para servir mesmo a população. Então agora a gente vai passar a parte das perguntas, né? Dos outros fóruns, né? Tivemos 3 fóruns, não tinha tantas perguntas, né? Glória a Deus, a gente deve ter aqui beirando umas 50, né? Eu fui selecionando aqui, a gente vai falar, talvez, se tudo correr bem aqui, todas as questões sejam escorridas aqui. Então, a primeira questão é: o que podemos fazer, ou o que podemos pensar para escolher um político bom e de Deus? Bom, eu acho que, como nós falamos aqui, o principal é ver realmente a vida daquela pessoa, se aquela pessoa ela é temente a Deus, porque como eu falei com vocês aqui, né, uma das coisas que são mais importantes, né, na vida de um cristão que quer entrar na política é o temor a Deus, né? Então, eu acho que se a pessoa ela tem temor a Deus, ela vai deixar de errar, vai deixar o erro do lado, né? Vai deixar as coisas ruins do lado, né? E ela vai procurar agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, é o temor a Deus, né? Uma pessoa que é temente a Deus, como a Bíblia diz, né, sobre a escolha do diabo, né? Pessoas irrepreensíveis, pessoas cheias do Espírito Santo. Eu acho que são requisitos, né, para que a gente possa realmente, dentro, né, do povo de Deus, estar selecionando aquele que realmente tem condição, né, para estar ali agindo. E a vocação, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que de oração, uma pessoa que busca o Espírito Santo, mas ela tem vocação, né, para aquele mandato, né, para aquela situação. Então eu acho que, mas o principal, acho que é a pessoa que seja temente a Deus. Então a segunda questão, vocês podem intercalar, se quiser responder, né? Se existe um político que frequenta a igreja, mas mesmo assim é corrupto, devemos votar nele e crer que ele vai mudar? Ou devemos votar em outro que não é da igreja e que não conhecemos? Bom, eu acho que se a pessoa está na igreja, né, e está se mostrando corrupta, eu acho que não deve votar. É uma opinião minha, né? Mas eu acho que já deu um testemunho, já mostrou. Eu acho que quando a pessoa ela erra, a dificuldade, né, dela superar aquela imagem ruim, né, é muito difícil, né, de superar aquilo ali. Lógico, o errar é do homem, né, o levantar é de Deus, mas nos dias de hoje, onde a gente vê tanta corrupção, né, tantas coisas acontecendo, aí, e às vezes pessoas que fizeram, erraram, roubaram e ainda tendo ali, sendo absolvidas, né, de um julgamento. Então isso vai deixando as pessoas tristes, né? Mas no meu ver, eu acho que o caso da ficha limpa, né? Então a terceira, como cristãos, qual deve ser a nossa reação se um político nos oferece coisas por voto? Devemos aceitar e votar em outro, ou devemos denunciar? Com certeza, não aceitar, votar em outro, também denunciar. Como deve ser um bom político? Bom, eu acho que nós falamos um pouco a respeito disso, né? Mas, em primeiro lugar, eu acho que um bom político que tem temor a Deus, né, o que eu faço na
na minha campanha, antes de eu ser candidato, eu dizia assim para Deus, nas minhas orações: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu me lembrava de Moisés, né? Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, Senhor, mas eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo. Daí Deus convenceu e falou: então não me faça sair desse lugar se o Senhor não for comigo. Então, nas minhas orações, antes de ser candidato, antes de me inscrever lá como candidato, registrar minha candidatura, eu falava para Deus, né, sem medo de perder, de falar: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui, né? Estou aqui na loja, estou aqui tranquilo, graças a Deus, né? Estamos aqui no comércio, tenho minha atividade, sou vereador, vou lá, não tenho compromisso, assim, que é um compromisso diário, né? Porque agora praticamente a minha vida é na prefeitura, né? Então eu falava para Deus: Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não estiver comigo. Então eu acho que o principal é buscar sabedoria, pedir a presença de Deus. Em momento a gente vive situações do dia a dia, né? Situações diversas, tanto de um cachorro que morre na rua e que jogaram o cachorro no quintal da pessoa, como um buraco na rua, como o caso mais grave aconteceu esses dias: o senhor caiu da maca da ambulância que estava tirando no pronto-socorro. Então são coisas que a gente vive no dia a dia, e tudo. A gente colocou ali pessoas novas que estão nos assessorando, que às vezes eles tentam mesmo deixar chegar essas coisinhas para a gente, né? Mas são coisas que acabam chegando e a gente precisa ter sabedoria de Deus, né? Buscar a bênção de Deus, buscar a orientação de Deus. Agora, uma questão aqui que acho que todo mundo, né? É correto os cristãos fazerem manifestações? Desde que sejam manifestações assim, sabendo fazê-las. Eu falo assim, quebrando tudo, não é uma maneira correta de fazer manifestações, mas manifestar, expor o ponto de vista e ir em busca e cuida daquilo que a população anseia, é uma maneira assim, sabe assim, vamos dizer, também de nada adianta, como você falou no início, essa população manifestar, mas manifestar de forma errada, e depois, quando chegar o momento do voto, ela não saber votar. Eu até postei esse dia no Facebook, uma coisa que eu compartilhei, algumas pessoas postaram e eu compartilhei, a respeito de que não adianta nós sairmos agora nas ruas como leões, protestando, quebrando tudo, se manifestando, sendo que no ano que vem nós não tivermos inteligência e sabedoria e não soubermos votar, né? Então é importante esse povo, além de manifestar, ter uma vida de interesse político, mesmo que não tenha nenhum mandato, que não tenha nada, participar de sessões de Câmara, está buscando informações, ler jornais, está indo de encontro com as informações de políticos, sabe assim, para adquirir um conhecimento maior, para reivindicar seus direitos, mas de uma forma, sabe assim, correta de se fazer. A próxima. Sabemos que durante uma campanha eleitoral há muitas promessas, muitas vezes porque o próprio eleitor faz pedidos ao candidato. Como o senhor lidou com isso em sua campanha? Isso é uma questão que, como nós falamos aqui, nossa campanha foi direcionada por Deus, né? Hoje, nós acabamos pegando algumas pessoas que trabalham fora, né? E as pessoas às vezes trazem testemunho de como está a sua cidade. E durante todo o período da campanha, eu sempre, quando eu fui vereador, 2 mandatos, eu sou uma pessoa assim que eu nunca, graças a Deus, Deus sabe disso, Deus sabe da minha sinceridade, eu não dava dinheiro, porque a gente está no comércio, está exposto, né, no dia a dia, a pessoa ia lá e pedir dinheiro, pedir cesta básica, isso aí é normal. Quando a gente via a necessidade da pessoa, não como político ali, não como candidato, o que eu fazia? Eu ligava para a pessoa da igreja que é responsável por esse setor, eu falava: olha, vai em tal lugar, assim, visita, não fala aqui, né? Nada a pessoa ia lá e via necessidade, se precisava de alguma coisa, eu levava. Isso como pastor. Mas, graças a Deus, né, na nossa campanha, eu não fiz promessa nenhuma. Às vezes a pessoa vinha pedir alguma coisa, eu falava: não posso prometer nada. E dentro daquilo que eu orava a Deus, se for da tua vontade, muito bem, se não for, não tem problema. Então eu não prometi nada para ninguém. Tanto é que hoje, depois que nós ganhamos
eleição, o Wilson sabe disso, o Wilson acompanhou a gente lá nesse casa em casa, ele ia, em alguns lugares ele ia junto. Nós pudemos escolher assim os cargos de confiança de uma forma bem tranquila, porque não havia compromisso. Não tinha aquela pessoa que chegava, mas você prometeu isso para mim, eu não prometi, porque nós não prometemos nada para ninguém. É o que a gente mostrava aqui, o nosso plano de governo, aquilo que nós pretendíamos fazer, qual era a nossa intenção. Então, hoje tem uma pessoa que trabalha com a gente lá que ela não é de Bernardino, ela viaja. Posso falar aqui onde é, porque ela é por perto, né? E as pessoas falaram assim: olha, o prefeito que ganhou da nossa cidade, ele chegou a fazer aliança. A pessoa que queria ser secretário, disse: ó, vem cá, você quer ser secretário de tal área? Quero. Então você vai me ajudar na campanha, você vai dar lá tipo 10 mil reais para ajudar na minha campanha. Então ele se comprometeu assim com um monte de gente, e está passando dificuldade. Por quê? Porque agora está a cobrança. E existe esse tipo de acordo na política. Isso é comum, mas a pessoa lá do partido que nós coligamos, coligamos em 4 partidos. Graças a Deus, todo mundo compreendeu em relação à questão do vice-prefeito, porque não tinha, Deus preparou que não tivesse muito mesmo, mas nós não fizemos compromisso. Eu acho que isso compromete a administração, compromete o decorrer ali do período da administração. Isso é muito ruim. Então, graças a Deus, nós convivemos bem com esse assunto. Como líder, como lidar com os adversários políticos? Então, ontem minha esposa, ela fez tiveram uma reunião lá com a esposa do governador, e ela passou, no Alckmin, ela passou várias situações assim para que as primeiras damas fizessem no município. E ontem nós tivemos lá, eu estava presente, um jantar solidário. Foi muito bom, foi buffet, foi um evento bem interessante. Em Bernardino, eu sempre tive eu tenho facilidade assim, de comunicar com as pessoas, sabe? Então tem pessoas que levam aquilo a ferro e fogo e é inimigo, e graças a Deus Bernardino tem essa tradição, Tem algumas cidades, alguns municípios que têm tradição de briga, de discussão, de desentendimento, e Bernardino passou, e a gente não é mais lógico, a gente sabe que tem pessoas que são contra. E ontem nesse jantar tinha ali uma pessoa do Codilum, o Wilson conhece bem, ele foi candidato a prefeito, foi prefeito de Bernardino, teve ele presente, a gente esteve junto, se abraçou, tirando foto junto. Então eu acho que a gente tem que pagar o mal com o bem. Eu penso dessa forma, e eu ajo dessa forma. Então, eu acho que, lógico que a gente fica meio ali, quando se posta alguma coisa no Facebook, principalmente quando não tem razão de estar colocando aquilo ali, Eu sou uma pessoa que também não procuro não ficar respondendo, a gente posta alguma coisa e tal, mas quando alguém bate, graças a Deus, a gente tem recebido até bastante incentivo, elogio daquilo que a gente tem feito. Mas sempre tem um outro que coloca alguma coisa, mas eu procuro não responder, senão aquilo ali vai virando. Mas a gente tem enfrentado, assim, na sabedoria de Deus, tem enfrentado bem essa situação. Próximo aqui. Como um político cristão se comporta diante de leis que são contraditórias às leis de Deus? Exemplo aqui, eles colocaram aborto, homossexualidade. O político cristão ele tem que manter o seu posicionamento de cristão. Eu acho que ele tem que votar, se for contrário ao projeto, é claro, no caso do aborto, mas também ter sabedoria de Deus para saber lidar com aqueles que são favoráveis ao projeto. Através de diálogo, assim, tentando convencer, tentando mostrar o caminho correto, a visão nossa, sabe assim, de nada adianta nós votarmos contra um projeto que vem contra aquilo que nós, vamos dizer assim, acreditamos, aquilo que nós não concordamos, mas nós agimos de uma forma assim também, temos que nos impor, mas nos impor com sabedoria, através do respeito àqueles que são favoráveis, ao contrário, à nossa maneira de pensar. É interessante que, em relação ao homossexualismo, a gente estava na campanha ainda, eu, candidato a vice, aí a gente estava num bairro, já era quase noitinho assim,
passou uma moça, né, que tem ainda a sua prática, né? E ela falou assim, passou do nosso lado, nos cumprimentou, falou assim, eu não vou votar em vocês não. Nossa, mas por quê? Não, porque você falou na rádio que você não gosta de homossexual, de lésbica, isso, aquilo, né? Aí nós voltamos, falei, não é isso, né? Nós amamos as pessoas, né? E começamos a conversar com ela ali. Alguém falou para ela que nós somos no rádio, a gente tem que ir no rádio falar uma coisa, né? A gente tem o nosso pensamento nosso, a ideia nossa, lógico, a Bíblia ela fala contra todo esse tipo de prática, né? A gente é contrário a isso também, lógico, mas de maneira alguma a gente vai escandalizar, né? Então a gente vai procurar conversar, mas até em relação àquela pergunta anterior, né? Às vezes os adversários acabam, né, jogando isso, né, essa informação errada, né, para as pessoas, mas eu acho que tem que se manter sempre naquilo que a Bíblia, né, ela nos ensina. Como se manter puro diante de propostas corruptas? Nossa, né, no decorrer da viagem não vou citar aqui, né, mas estava dando testemunhos para o Armando, sabe assim, da campanha minha, quando me lancei candidato, estava pensando em lançar candidato, que realmente surgiu algumas propostas, assim, desde o período de quando você se lança candidato, de pessoas assim que se propõem a bancar a sua campanha financeiramente, através de interesses, depois você defender as causas e os interesses pessoais deles. Então eu falo assim que a pessoa que realmente ela tem temor de Deus e que ela quer entrar para a vida pública, que ela já entra preparada para isso, para dizer esses nãos com sabedoria, porque surgem muitas propostas indecentes na política. Frequentemente surge. São pessoas querendo financiar a sua campanha para depois você fazer alguma coisa em favor dele. Então assim, tem muitas coisas. Logo quando ficaram sabendo, né, que eu estava com intenção de ser candidato a vereador,